Então, isto já depois da fase anterior ao processo, do processo propriamente dito, não é? Ou seja, o que é o projeto quando ele começa nas datas previstas. É a primeira vez que nos reunimos, todas as equipas, todas as áreas, os cursos todos os professores, apesar de todos terem tido acesso ao processo do Kafka e a um dossiê de processo, é sempre sobre o processo, que a Raquel preparou meses antes, é neste primeiro dia em que vamos ler o texto já na sua versão para o projeto, na sua versão para a cena, ou seja, o trabalho que a Raquel fez, em que nos juntamos e começamos a partir de pedra, basicamente. Então, começa pela leitura do texto e depois normalmente, um esclarecimento de algumas dúvidas, começamos a análise do texto. Essa análise prevê uma coisa maravilhosa, a mim parece essencial para que possamos começar a analisar um texto, a procurar-lhe uma estrutura, a entender os elementos presentes num texto, elementos esses que, depois de terem sido identificados, depois de ter sido clarificada uma estrutura que está presente no texto, com os elementos componentes, será mais fácil começarmos a improvisar, a passar para a cena e cada uma das áreas poderá começar a trabalhar na sua área específica. Não é? Portanto, em cada ano perguntamos que esquema poderíamos inventar para entender este texto. E então fazemos um quadro dramatúrgico que pretende ser, vou repetir, uma estrutura construída a partir das perguntas que gostaríamos de fazer ao texto. E, dependendo do texto, as perguntas divergem, não é? Mas algumas coisas são básicas, como a cena, qual é a cena, quem participa, o que é que se está a fazer, quem são, onde estão, para onde vão, e depois há coisas específicas. Neste caso tivemos de fazer um percurso, um quadro específico para o percurso do capa e para o percurso do narrador, que eram específicos deste texto. Por exemplo, depois o levantamento de todas as referências que vão ser alimento para o processo todo, não é? Sempre que delas precisarem vão consultar esse quadro e pesquisar, sendo outros textos, filmes, tudo o que surgir e o que surgiu. Depois disso ainda fazemos uma análise específica sobre personagens, caracterização das personagens, isto especificamente para os alunos de interpretação. Dos outros cursos terão os seus próprios processos, ou seja, poderão pesquisar de outra maneira e tê-lo feito. Mas o que é que potencia o trabalho dos intérpretes na fase seguinte, em que é a improvisação? Portanto, depois de uma semana, isto durou uma semana, é denso, complexo, demora tempo, precisamos mesmo de o fazer. Insistindo na leitura, na compreensão do texto, para que caminhemos no sentido da profundidade, ou seja, que alguma coisa não fique simplesmente à superfície e que apresente só uma ideia de encenação e já está, mas que cada um dos alunos de interpretação, por exemplo, vá cada vez mais fundo, cada vez mais longe no que é ou pode ser o trabalho de interpretação. A construção de um quadro dramatúrgico, que é uma... Acho que dentro da metodologia que o António Júlio tem desenvolvido é um statement. O Júlio adora quadros dramatúrgicos, é o maior fã. E eu acho que a razão pela qual isso acontece é porque o quadro dramatúrgico permite que toda a equipa colabore na compreensão tanto estrutural como até simbólica do texto que se vai trabalhar. Ou seja,
o trabalho que se faz é levanta-se que personagens estão nessa cena, o que é que elas fazem, qual é o ambiente, depois há assim categorias mais, sei lá, mais abstratas de alguma forma, sei lá, sensações da cena, depende, porque essas categorias também variam de texto para texto, porque acho que não faz sentido fechá-las e serem estanques para qualquer texto, não é? Então o que acontece é basicamente nós discutimos em grupo, primeiro qual é a estrutura do quadro dramatúrgico, que é uma coisa que eu acho fundamental, no sentido em que ele tem duas funções, que é uma ajudar a ler e outra ajudar a produzir o material em improvisação, ou figurinos, ou cenografia, ou sons, ou seja, tendo em conta que ele tem esta dupla vertente, é muito importante nós entendermos como é que se estrutura este quadro, e depois lemos cada cena e discute-se, há coisas que não se discute nada, né? Que é, por exemplo, quem são os personagens? Isso é mais um levantamento do que outra coisa qualquer, mas depois há questões que são sempre, sei lá, as referências, por exemplo, são sempre, até porque podem ser referências diretas, por exemplo, menciona-se um livro, ou podem ser referências indiretas, por exemplo, isto faz-me lembrar um filme ou uma série que eu vi, ou seja, são coisas que ajudam à leitura da cena e ajudam a enriquecer, obviamente, o imaginário sobre a própria cena, mas que implicam esta discussão. A discussão é feita com as 3 turmas, não é? E é muito dinâmica, é uma parte muito interessante do trabalho, porque também começamos a perceber o que é que se extrai ou não do texto numa primeira leitura e para onde é que é preciso melhorar, o que é preciso entender, e para além disso, depende completamente do envolvimento dos alunos, porque não é possível fazer um quadro dramatúrgico se os alunos não se entregarem à tarefa de fazer um quadro dramatúrgico. Por isso acho que também tem esse lado muito interessante, que é um trabalho de coletivo, de alguma forma. Ok. Acho que esta fase toda de pesquisa e de análise, de estarmos a tentar encontrar outras referências que tenham a ver com o texto e com aquilo que se passa, acho que são importantes para nós, tanto para o trabalho de atores, no nosso caso, como para os nossos colegas dos outros cursos, porque acho que nos ajudam a criar alguma imagem daquilo que poderá vir a ser o projeto. E até mesmo, exato, e até mesmo a criarmos uma coisa conjunta, tipo, todos a trabalhar para o mesmo e termos a certeza que estamos a caminhar. Sim, porque nós já tínhamos feito a análise da obra, quando lemos todos o processo, estivemos todos a estudá-la, mas lá está, foi só a nossa turma e é sempre bom estar a partilhar também com os outros, porque há sempre coisas diferentes que surgem. Mesmo as referências, assim, exato. Temos todos um olhar para a mesma coisa, para podermos perceber. Para já ainda está tudo muito vazio, acho eu, na nossa cabeça ainda não dá para perceber muito bem o que é que vai sair daqui, mas é bom começar a ter material para poder trabalhar a partir disso. Sim, e sentimos mais seguros, acho. Exato. Mesmo se pensarmos no processo que vem para a frente, acho que me sinto muito mais segura se tiver estas bases todas que estamos a trabalhar agora. Eu li este livro, este texto, logo no primeiro ano e foi assim uma leitura um bocado geral e não tinha a noção de como é que isto era. E quando soube que ia ser o texto para este projeto, senti uma coisa muito estranha, porque ao ler foi completamente diferente, passado de 2 anos, e então ao início foi um bocado estranho porque não percebia muita coisa. Agora já começa a ser mais claro e ao longo do tempo também, porque este projeto desde o início é um bocado independente. O nosso trabalho temos em nós a focar nisso e acho que também é por causa disso que nos torna mais ativos e atentos, porque temos que estar com foco no nosso trabalho e saber que se alguma coisa correr mal, nós é que temos que estar ali para salvar o nosso trabalho, e acho que isso nos dá uma sensibilidade para o futuro, porque vamos ter que nos lembrar de como é que temos que fazer o processo de trabalho logo no início, e há algumas coisas que falham e que só nos lembramos depois e que no futuro vai ter que ser diferente. E também acho que é uma abordagem diferente porque não é pensar no que nós fizemos até agora. Acho que é mudar um bocado o nosso registro e querer sair um bocado da zona de conforto, apesar de no início ser um bocado
estranho para nós, porque nós estamos sempre a querer ficar na zona de conforto, mas acho que ao longo do processo foi-nos pedido e nós também obrigamos um bocado a sair dessa zona e a tentar ir para partes que nós não estamos mais confortáveis ou que são mais complicadas para nós, porque é muito texto. Por exemplo, no meu caso é muito texto, e acho que isso também me dá uma coisa de foco na palavra, no texto e na ideia, e de como é que a minha personagem se relaciona com o texto. E acho que a partir daí começamos também a criar um tipo de relacionamento com o contexto que está a obra, o contexto que está a personagem, e acho que nos obriga a ter uma relação de empatia com o que estamos a fazer, que às vezes é muito complicado, porque somos muito novos, e então acho que ir para este universo, sobretudo o processo, porque é uma história que nós não estamos muito habituados a ter e a lidar. Acho que é preciso também viajarmos e termos a pesquisa feita de uma forma mais aprofundada, porque nós não estamos habituados a esses temas e a esses problemas. Possivelmente pode haver esta referência, que é a Lenny. Temos um notador também. Mas sim, pode ser a camisa até pode ser a camisa que tem para a capa, e depois ver se como é que se faz essa. Acho que é algo que pode ser. Acho que tem. É que isto nem sequer 45 graus, é isso? O secretário judicial. O que é o papel de semana? Nós neste processo ainda estamos no processo, ainda estamos a pesquisar e a enquadrar melhor quais é que são os temas que podemos utilizar. Já temos a paleta de cores, que é algo que nos ajuda no ambiente da peça, certo? Porque o nosso objetivo, enquanto artistas plásticos, é transmitir ao público que está a assistir ao espetáculo qual é que é o ambiente e comunicarmos isso com eles, de certo modo trazê-los para dentro, porque, como diz lá, somos todos capa e todos fazemos parte de um processo e de um sistema, e ou somos uns ou somos outros. Pronto, nesta fase ainda estamos a pesquisar muita coisa, precisamos de muitas informações, várias referências, e é mais ou menos isso. A nossa ideia neste projeto é usar estradas e estruturas feitas em noturno, juntamente com outros elementos que vão ser postos posteriormente. O encenador às vezes não tem a mesma capacidade que nós criativos temos para imaginar as coisas em palco. Então nós estamos neste momento a fazer maquetes, esboços e em 3D. Ajuda o encenador e as pessoas a quem queremos mostrar as nossas ideias a perceber o que vai estar em palco, que neste momento ainda não está. Nós ainda não temos os estrados, as estruturas ainda não estão feitas e portanto em 3D dá para visualizar o que é feito no palco. Eu estou a fazer isto no auditório mesmo, isto é a maquete do auditório daqui da escola, que é onde vai ser realizada a peça. E pronto, assim, é uma maneira do encenador e das outras pessoas conseguirem visualizar o que ainda não está.